Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vou falar tudo sobre forro de gesso. Os forros de gesso, eles são muito bonitos, eles estão super em alta e eles trazem esse visual mais elegante para sua casa. Ele também é muito legal porque ele consegue esconder algumas imperfeições que tem no teto, consegue esconder tubulação de ar-condicionado, consegue esconder uma iluminação, então você consegue fazer uma iluminação mais elaborada tendo forro de gesso. Ele consegue também esconder viga ou qualquer outra coisa que a gente precisar, a gente consegue passar o forro por baixo e esconder tudo aquilo lá que está para cima. Então ele é um ponto chave, né? Um ponto coringa para que o apartamento fique muito mais bonito e realmente esconda todas essas imperfeições que você não gosta. Existem dois tipos de forro de gesso, o forro de gesso em placa e o forro de gesso em drywall. A diferença deles é grande sim, não é que existe pouca diferença, e é muito importante você se atentar a esses detalhes e entender qual que é o melhor para você. Eu vou falar primeiro sobre os forros em placa. Essas placas, elas são umas placas menores do que as placas de drywall, né, de gesso. E essas placas, elas são sobrepostas e elas são mais pesadas que o drywall. E em contrapartida, elas não aguentam tanto peso assim. Então acaba não tendo esse custo-benefício tão interessante. Um problema muito grave das placas, que eu nunca aconselho para os meus clientes e sempre levo eles para o drywall, é porque elas apresentam mofo e um amarelamento muito rápido, e isso fica muito feio. Então eu sempre levo eles para o drywall, porque o drywall ele é mais leve, suporta mais peso, então você consegue colocar mais infra, né, mais itens acima do forro, e ele também não apresenta esse amarelamento e esse mofo assim tão fácil e tão rápido quanto essas placas. E uma outra parte interessante do drywall é que ele é mais fino do que essas placas que eu tinha comentado. Então você consegue ganhar um pouquinho mais de área útil, né, de altura dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Para que ele não fique tão baixo, você consegue usar o drywall, ele é mais fino e a gente consegue subir um pouco mais o pé direito total do apartamento. E o drywall nada mais é do que uma placa de gesso revestida com cartolina, né, como se fosse uma cartolina, um papel acartonado. Dos dois lados. Então ele fica como se fosse um sanduíche, né? O papel, o gesso e o papel de novo. Um outro ponto positivo do drywall é a rápida colocação, porque são placas gigantescas. Então você consegue colocar muito rápido, fazer, por exemplo, um apartamento de em torno de 50 metros quadrados, você consegue fazer em menos de uma semana. Então é muito mais fácil, muito mais rápido do que as outras placas pequenas, né? Que você precisa de um trabalho um pouco maior para poder colocar todas elas. Então com isso você tem uma colocação mais fácil, mais simples, mais rápida e acima de tudo ela não faz tanta sujeira. A outra faz muita sujeira e o gesso faz sujeira também, claro, mas ele faz bem menos do que se fizesse por placas. Tanto que as placas hoje nem são mais tão usadas assim. E o forro de gesso também é legal, além de por tudo isso que eu comentei, que você consegue fazer essas molduras, essas sancas. Então você consegue colocar um desenho no teto e que traz esse visual mais moderno, mais elegante, mais bonito por um custo super acessível, né? Não é tão caro, o gesso não é um item tão caro assim e ele traz uma beleza enorme para o ambiente. E um outro ponto super positivo do forro é que você consegue, por exemplo, se tiver algum item específico que você precisa mexer acima do forro ou no forro, você consegue tirar só aquela região e depois recolocar aquela região, né, e arrumar sem grandes transtornos, sem um trabalho muito grande. Então isso que é legal do gesso, porque você não precisa refazer todo o teto. Você pode refazer só a parte que realmente você arrancou, porque é muito fácil colocar de volta depois. Então com isso você consegue uma manutenção mais rápida, mais simples e muito mais eficaz, né? Na hora que você tiver algum problema, a gente só quer resolver o problema logo. Então se a gente tiver uma possibilidade de fazer isso rápido, é sempre muito melhor. E o que algumas pessoas fazem também é colocar ele por baixo de telhas. O mais comum é que ele seja usado embaixo de uma laje. Então, por exemplo, você pode ter a telha, a laje e depois o forro de gesso. Mas isso não é obrigação. Você pode sim fazer a telha e já colocar direto forro de gesso, ou para quem mora em apartamento, por exemplo, ou no primeiro andar de uma casa que não é térrea, você pode aí sim colocar a laje e o gesso sem problema algum. Em relação aos modelos, se ele é tabicado, se ele tem sanca, se não tem, qual que é o desenho dele, isso vai muito de gosto, vai muito do estilo da pessoa. Existem alguns modelos, os mais tradicionais, mas com gesso praticamente o céu é o limite. Existem vários tipos, existem várias formas, existem os mais famosos
também, né, os mais comuns de serem usados, que eu tô passando aqui durante as imagens, né, eu tô mostrando alguns pra vocês, mas isso não te impede de criar, de fazer alguma coisa diferente e alguma coisa mais voltada realmente específica para suas necessidades. Bom, gente, então é isso, muito obrigada, eu espero realmente que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado a escolher o seu forro de gesso, tá bom? Muito obrigada, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deem o seu like e tchau!